Olá, pessoal! Hoje nós falaremos um pouco sobre o esmalte. Nas aulas anteriores, nós já falamos sobre a dentina e a polpa, e agora nós vamos falar sobre o esmalte. E depois o Ricardo vai vir com o periodonto de inserção. Então, o esmalte, ele é considerado um tecido adamantino, que quer dizer que ele é comparável ao diamante pelo seu brilho e pela sua dureza, tá? Então, o esmalte ele cobre a dentina, né, fazendo com que ele, por ser um tecido mineralizado, mais mineralizado que a dentina, ele acaba protegendo tanto a dentina quanto o esmalte. Então, é um tecido com 96% de mineral, o restante é água, 4% ali de água e material orgânico. Lembrando que o cristal que forma, né, esse mineral é a hidroxiapatita. A gente vai falar agora um pouquinho das características do esmalte. O esmalte, qual é a origem embriológica dele? A origem embriológica dele é do órgão do esmalte. Né? Ele é de natureza epitelial. Lembra que a gente conversou que o único tecido de natureza epitelial, tanto que forma dos tecidos que formam o dente, como o periodonto de inserção, o único de natureza epitelial é o esmalte. Então, lembrando aqui na figura abaixo da esquerda, o germe dentário na forma de botão, na do meio, uma transformação dele, ele começando a se transformar em um capuz, e na última foto à direita, uma fase de capuz. Então, lembrando que na fase de capuz é que surgem as três estruturas embriológicas que formam todos os tecidos do dente e do periodonto de inserção. Então, circulado em vermelho, nós temos o saco ou folículo dentário, que vai originar o periodonto de inserção, cemento, ligamento e osso alveolar. Nós temos circulado em azul a papila dentária, que vai originar o quê? Dentina e polpa. E nós temos ali, ó, circundado em amarelo e verde, tá? Nós temos o órgão do esmalte. Por que eu circulei aquela parte em amarelo? Porque aquela parte é chamada de epitélio externo. O em verde é o epitélio interno e dentro o retículo estrelado. Lembrando que as células que se diferenciam em esmalte são as células do epitélio interno. Então, a primeira característica que a gente viu é a origem dele, né? A segunda que a gente vai falar bastante é que a parte orgânica, ela não tem a participação de colágeno. Por que ela não tem a participação de colágeno? Porque não é um tecido conjuntivo, é um tecido epitelial. Então, a parte orgânica é de natureza proteica. Mais para frente a gente vai falar das várias proteínas que fazem parte do esmalte. O cristal de hidroxiapatita, ó, essa é a fórmula, né? Ca10, PO4, 6 e a hidroxila. Então, cálcio, fosfato e hidroxila. Esses cristais, eles são grandes e apresentam-se bem próximos, tá? E uma outra característica que são quais são as células que secretam o esmalte? Os ameloblastos, né? Mas esses ameloblastos, depois da erupção dentária, eles desaparecem, eles morrem por apoptose. A apoptose é a morte programada, tá? Então, depois que o dente erupciona, o dente ele não vai ter nenhum crescimento ou não vai ter nem crescimento nem a posição de esmalte após a sua erupção. Outra característica é que o esmalte, atualmente, ele não é considerado como um tecido, e sim como uma substância extracelular muito mineralizada. Por que ele não é considerado um tecido? Porque os tecidos, eles têm células, têm vasos e têm nervos. E o esmalte não tem nenhum desses três quesitos. E justamente por não ter inervação, quando você coloca uma broca, por exemplo, no esmalte, você não sente dor, mas chegando na dentina já começa a sentir. E também que o esmalte não tem nenhum poder regenerativo, justamente porque ele não tem células, né? Então ele não tem nenhum poder de regeneração, diferente da dentina, lembra? A dentina, ela tem tanto a capacidade de formar dentina secundária,
como ela tem capacidade de formar dentina terciária frente a algum estímulo, né, alguma agressão, geralmente pela cárie, né. Então o esmalte, ele se relaciona internamente com a dentina, então na foto da esquerda um dente, uma lâmina histológica feita por desgaste, na foto do meio uma ampliação maior e na foto da direita uma ampliação bem grande. Então aqui na direita a gente consegue ver o esmalte, que está mais marrom, mais escuro, e logo abaixo a dentina, que mostra ali as linhas, os túbulos dentinários. Então essa relação do esmalte e dentina é chamado de junção amelodentinária, ou JADE, a gente acaba falando muito em JADE. Internamente não, a nível cervical, o esmalte vai se relacionar com quem? Com o cemento, tá? Então, Choquet, ele denominou, essa relação foi descoberta por Choquet e elas foram denominadas de casos de Choquet. Então, o mais comum de a gente presenciar é o que? É o cemento cobrindo o esmalte, cerca de 60%. Logo em seguida, com 30%, vem o esmalte e o cemento em contato. Depois nós temos o esmalte cobrindo o cemento, que é o menos frequente, junto também com esmalte e cemento não se encontrando, deixando a dentina descoberta. Então, eu vou mostrar agora as figuras para vocês, ó, aqui da figura superior e da esquerda, nós vemos o C ali, que é o cemento, o E ali, que é o esmalte, e essa parte mais interna, que é a dentina. Então, nós podemos ver o cemento cobrindo o esmalte. Na foto da direita, é uma foto feita por desgaste, é uma foto de microscópio óptico, onde a gente vê, tá apontado ali a setinha para o cemento, para o esmalte e aquela parte interna da dentina que a gente vê as linhas ali, né, formando os túbulos dentinários. Então, a gente vê também o cemento, a gente consegue visualizar o cemento cobrindo o esmalte. E na fotografia, no esquema abaixo, a gente consegue ver justamente o A, que seria o cemento cobrindo o esmalte, que é o mais frequente, o B, que é o menos frequente, que é o esmalte cobrindo o cemento, o C, que tem cerca de 30%, é esmalte e cemento em contato, e o D, também, que não é muito frequente, que é esmalte e cemento sem contato, e aí deixando dentina exposta. A gente vai falar agora também das propriedades físicas do esmalte. A gente viu que é um tecido bastante mineralizado, então é um tecido bastante duro. A sua dureza é equivalente à apatita. A apatita é um mineral azul muito bonito. E para a gente medir essa dureza, existe uma escala, que é a escala de Mohs. E nessa escala de Mohs, o esmalte chega até 5. Então é um tecido bastante duro. A elasticidade. Como ele é um tecido muito duro, ele vai ser um tecido pouco elástico. Então, uma característica do esmalte é que ele é um tecido frágil frente a algum trauma. Ele pode provocar fraturas, ou micro ou macro fraturas, e às vezes a gente pode até chegar a um trauma maior a realmente perder, uma fratura maior, perder realmente esse tecido. Nós podemos medir a força elástica de um material através do módulo de Young. Então, o módulo de Young seria a força, a carga que eu preciso aplicar em determinado material, e aqui a gente está falando do esmalte. A gente faz uma pressão sobre esse material e a gente verifica quando esse material começa a sofrer alguma deformação. Então, quanto maior for esse módulo de Young, significa dizer que o material é menos elástico, porque eu estou precisando de mais força para produzir essa deformação. A terceira propriedade é cor e transparência. O esmalte é bem transparente, tá? E às vezes ele pode aparecer mais esbranquiçado, até acinzentado,
Por ele ser transparente, ele permite transparecer a coloração da dentina. Então, quando vocês estiverem na disciplina de dentística, que vocês vão começar a conhecer as resinas, né, que são os materiais utilizados para realizar uma restauração, que nós vamos ter dentina de esmalte, que elas são mais translúcidas, onde nós vamos ter uma resina de esmalte, que vai ser mais translúcida, uma resina para dentina, que geralmente ela vai ser mais opaca, mais amarela, tá? Outra propriedade é a permeabilidade. O esmalte tem uma membrana semipermeável, e por ser semipermeável, ela permite a passagem de alguns íons, e um dos íons que acaba passando é o flúor, quando a gente tem uma saturação de flúor no meio bucal, onde esse flúor vai substituir o íon hidroxila e vai formar o cristal que chama a fluorapatita, que ela é menos solúvel, né, diante dos ácidos. A última característica, que é a radiopacidade. Lembra que a gente já conversou que numa imagem radiográfica o que se aparece bem branco são os tecidos mais mineralizados, dentina e, no caso, o esmalte. Como o esmalte é o tecido mais radiopaco, mais mineralizado, ele vai se apresentar mais radiopaco. Então, a gente pode ver nesse conjunto de fotografias aqui à esquerda, ou na direita também, que o esmalte se apresenta ali como um casquetezinho, ele está um pouquinho mais radiopaco quando comparado com a dentina, porque a dentina é menos mineralizada que o esmalte. Na última foto, aqui na foto maior aqui à direita, a gente está vendo o quê? Verificam se vocês conseguem enxergar aquela setinha no primeiro molar inferior. Então, vamos olhar a radiografia. Ó, essa radiografia, no lado esquerdo, na parte inferior, nós temos visualizando ali, perto do B, o B está em cima do terceiro molar. O dente à frente seria um segundo molar e o dente à frente dele um primeiro molar. Então, se vocês conseguirem visualizar ali a setinha apontando, está apontando justamente para uma região mais radiolúcida. O que está significando dizer? Que ali eu estou com o início de uma lesão de cárie. Vocês conseguem ver que essas radiografias aqui, ó, elas pegam só mais a parte da coroa, elas não pegam o ápice ali da raiz, tá? Por quê? Essa é chamada uma radiografia interproximal, ou de bite-wing. Por quê? Por que ela é feita assim? Porque essa radiografia ela passa bem paralelo ali aos dentes e ela pega justamente a região da coroa para a gente poder fazer pesquisa de cárie. Então, é uma radiografia muito utilizada aqui na dentística, nas clínicas integradas, na odontopediatria. A gente não faz nada no paciente sem fazer a radiografia inicialmente. Já nós temos outro tipo de radiografia, dessas pequenas intrabucais, que a gente chama de radiografia periapical, onde a gente coloca e vê o dente, coloca essa radiografia numa posição que a gente visualize o dente desde a coroa até o ápice. Então, essas radiografias são muito utilizadas na endodontia, no tratamento endodôntico, às vezes na prótese, para ver se o tratamento endodôntico está bem feito e tu tem que fazer colocar um pino, né, fazer uma reconstrução um pouco maior. Falando agora da composição química, relembrando, né? Então, nós temos uma parte inorgânica, né, que é a parte maior, nós temos 96% de mineral, sendo que esse mineral é a hidroxiapatita. A parte orgânica, lembra que a gente falou, o esmalte é de natureza epitelial, não é de natureza conjuntiva, por isso que nós não temos o colágeno presente. Então, a parte orgânica, nós temos proteínas. E quais são essas proteínas que se apresentam formando esse esmalte, formando o componente orgânico desse esmalte? Nós temos as amelogeninas, as enamelinas, ameloblastinas, ou também chamadas de amelinas, tufelina e parvalbumina. O último componente seria a água, que forma uma capa de hidratação, onde ali nós vamos ter a troca dos íons.